Oi, pessoas. Sou pastora Leiliane e hoje sou eu que estou aqui no átrio para conversar um pouquinho com vocês. E eu quero falar sobre roupas, um assunto que interessa tanto a mulheres quanto a homens, talvez mais às mulheres do que aos homens, né? Um pouquinho mais. Nós gostamos muito de roupa, gostamos de um guarda-roupa cheio. E eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre isso, porque a roupa que nós vestimos, ela diz muito sobre nós. Ela fala muito sobre o nosso jeito de ser, sobre a nossa forma de pensar, sobre a nossa personalidade. E, às vezes, também ela é usada para camuflar também, né, essa personalidade, camuflar nossos sentimentos. Aquele ditado que diz, por fora bela viola, por dentro pão bolorento. Às vezes a nossa disposição, nosso ânimo não está muito legal, mas por fora a gente está bem vestido, a gente está maquiada, a gente está, né, bem arrumado. E a gente consegue disfarçar bem essas coisas com a nossa forma de vestir. E, às vezes, a forma de vestir também demonstra exatamente esse estado de espírito meio, não estou nem aí, deixa para lá, meio relaxado, não estou me importando com nada. A roupa também diz muito sobre o local que vamos, o lugar que vamos. Se é numa festa, se é numa praia, se é para o shopping. E a gente se preocupa com isso, principalmente em relação a festas, né? A gente quer saber se é social, se é esporte, se é uma festa na piscina, para a gente não se sentir deslocado com aquilo que vestimos. E também diz sobre onde trabalhamos, né? Tem uniformes. Mesmo quando não tem uniformes, tem uma roupa adequada para o nosso trabalho. E isso tudo diz muito sobre nós. Mas não é sobre o seu guarda-roupa, sobre o que tem nele, sobre o que é adequado ou não. Não é sobre etiqueta que eu quero falar hoje. Pelo contrário, é sobre outro tipo de guarda-roupa. E esse guarda-roupa, ele veste o nosso espírito e a nossa alma. E muitas das vezes, nós nem percebemos que isso é uma veste, isso é uma roupa, isso é uma vestimenta. Geralmente, nós não percebemos isso. E lendo em Isaías, no capítulo 61, versículo 3, dentre as muitas coisas que fazem parte do ministério de Jesus, uma das coisas que diz aqui é o seguinte, que ele dá a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto e vestes de louvor em vez de espírito angustiado. E eu quero falar com você sobre esse guarda-roupa, o que nós temos dentro dele. Vestes de louvor, ou nós temos outros tipos de vestimentas. E antes de falar das vestes de louvor, eu quero falar sobre esses outros tipos de vestimenta, que vestimos muitas das vezes sem perceber, mas que a gente nem tira. E essas vestes são a tristeza, são amarguras, o desânimo, a ansiedade, a depressão, o medo, angústia, preocupação, desencanto pela vida. E quando nós nos vestimos dessas coisas, não adianta nós estarmos com uma roupa, um vestido maravilhoso, uma blusa chamativa, estarmos bem vestidos
fisicamente falando, né, com roupas do nosso cotidiano, se na nossa alma, se no nosso interior, nós estamos vestidos com coisas que nos deixam abatidos, nos deixam inseguros, nos deixam tristes. E quando nós lemos esse texto, nós vemos uma promessa de Deus para nós, de trocar essa roupa, de trocar essas vestes que nos deixam tão para baixo por vestes de louvor. E essas vestes, elas foram conquistadas por Jesus na cruz do Calvário. Essas vestes foram pagas por um preço muito alto. E elas têm uma marca, e é a marca do sangue de Jesus. Talvez se nós fôssemos colocar na balança aí roupas que nós vestimos, elas custam muito caro. Mas com certeza elas não valem tanto quanto as vestes de louvor, que são marcadas, que têm a marca do nosso Senhor Jesus Cristo. E o que seriam essas vestes de louvor? São expressões de louvor que nós temos que ter. Porque muitas das vezes nós ficamos murmurando, reclamando, nada está bom. Isso são vestes que nós colocamos na nossa alma e que tiram a veste de louvor, que é a gratidão, por exemplo. Não somos gratos por aquilo que temos, reclamamos de tudo. Então, a gratidão ao Senhor é uma expressão de louvor e faz com que a gente tire a roupa da murmuração, da reclamação. Quando nós demonstramos o nosso amor ao próximo, é uma outra maneira de nos vestirmos de vestes de louvor. Porque isso tira de nós a apatia, tira de nós o descaso, tira de nós o desgosto pela vida. Porque quando nós vemos pessoas sendo ajudadas, isso nos traz felicidade, isso nos traz uma alegria, isso nos traz uma satisfação. E eu poderia citar aqui muitos exemplos de expressões de louvor que são as nossas vestes de louvor e adoração. E uma delas, que é muito importante, é o reconhecimento total da soberania de Deus na nossa vida. Quando nós reconhecemos essa soberania de Deus na nossa vida, nós somos mais agradecidos pelo que temos, nós descansamos em Deus, nós reconhecemos a soberania dele nas nossas vontades, então nós passamos a viver a vontade de Deus, e a palavra do Senhor diz que essa vontade ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável, mas nós insistimos em viver a nossa vontade, nós insistimos em impor a Deus a nossa vontade. Mesmo quando nós falamos, seja feita a tua vontade. Mas, no fundo, a gente sempre fala com Deus, pedindo que aquela vontadezinha nossa que está lá seja ajustada ali, junto com a vontade de Deus. E quando isso não acontece, nós nos frustramos. Mesmo sabendo que Deus quer o melhor para nós. Nós nos frustramos quando nós queremos que Deus faça algo que está no nosso coração, mas Ele diz não. Ou Ele diz espere, ou Ele diz não está na hora, não é tempo ainda. E essa frustração traz para nós ansiedade, muitas das vezes traz o desânimo, traz uma angústia, traz uma preocupação, nos entristece. E são essas roupas, essas vestes que nós precisamos tirar da nossa vida, que nós precisamos tirar do nosso corpo, da nossa alma, do nosso espírito, porque essas vestes, elas se refletem no nosso corpo. Quando nós não estamos felizes, quando nós não estamos bem, as pessoas percebem. E elas perguntam, está tudo bem? E a gente, não, está tudo ótimo. Mas elas ficam assim, porque realmente não está tudo muito bem. E, infelizmente, essas roupas não tem como a gente simplesmente deletar do nosso guarda-roupa.
mas elas precisam ser trocadas. Elas não podem nos vestir e ficar em nós. Não podemos vestir a tristeza e deixar que essa tristeza fique. Não podemos vestir a angústia e deixar que a angústia fique. Porque essas coisas, a ansiedade, a preocupação, elas vão trazer enfermidades. Não só na alma, mas vão trazer também enfermidades no corpo. Por isso eu disse que elas se refletem no nosso corpo também. De onde vêm as enfermidades do estômago, as dores de cabeça, o mal-estar, a vontade de ficar dormindo, a vontade de ficar deitado, a vontade de não se relacionar com as pessoas, mas ao mesmo tempo querer se relacionar com elas. E, enfim, trazem sensações e sentimentos que nos aprisionam nesse estado de dores. Às vezes aquela dorzinha da ansiedade que fica bem aqui, né, na boquinha do estômago, aquela dor de cabeça que não nos deixa nunca, a gente não sabe de onde ela vem. E muitas das vezes é da roupa que você vestiu de manhã. Você levantou de manhã, já levantou angustiado, já levantou triste. Ao invés de você ir louvar ao Senhor, ir adorar a Deus, colocar um cântico, ler a palavra, você se deixa vestir por essa veste de angústia, de tristeza, essa veste de preocupação com o que vai acontecer durante o seu dia. E eu quero falar um pouco para você do que acontece quando você troca suas vestes de preocupações, essas vestes ruins, essas vestes que te deixam para baixo, pelas vestes de louvor. O louvor, ele nos dá poder. O louvor, ele nos dá poder. Em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 23, fala sobre o estado de espírito de Saul. Saul estava atormentado por um espírito, e um espírito maligno, e quando Davi tocava, aquele espírito se retirava. Então, o tocar, o cantar, é uma expressão de louvor. E às vezes você precisa cantar. Você precisa cantar no meio da tribulação, no meio de uma angústia. E quando a gente canta, eu já tive essa experiência de estar muito angustiada, de estar muito triste, preocupada, e vem à mente um louvor de adoração, e eu comecei a cantar e mudou totalmente o meu estado de espírito. Então, essa expressão de louvor, que é o cantar, que é o tocar, ela nos ajuda a nos libertar dessa ansiedade, da preocupação, da tribulação, né, dessa opressão, no caso aqui de Saul. Nós temos também uma situação que aconteceu no reinado de Josafá, isso está em 2 Coríntios, no capítulo 20, que eles estavam em guerra com 3 países, e ali Deus orientou também nesse sentido do cantar. E ele escolheu cantores que foram à frente do exército e começaram a cantar, e algo fantástico aconteceu, que foi a confusão entre eles. Eles começaram a se matar. Não precisou que o povo de Israel, o exército de Israel, levantasse um dedo para matar quem quer que fosse. Eles mesmos se mataram. E aí, depois disso, os israelitas chegaram lá, passaram 3 dias recolhendo despojos, muita riqueza, muita riqueza. Eles ainda tiveram a alegria da vitória, né? Porque se alegraram em Deus por essa vitória. E, principalmente, eles alcançaram paz. Porque no texto, quando você lê, você vai ver que o texto diz que ninguém mais se levantou contra o povo de Israel durante o reinado de Josafá. Olha que maravilha. E é uma das coisas que nós mais queremos na nossa alma hoje, nos dias de hoje, é a paz. Então, quando nós nos vestimos de vestes de louvor,
seja de gratidão, seja cantando, seja reconhecendo os nossos erros, os nossos pecados e confessando e nos arrependendo. Isso também é uma expressão de louvor, porque a gente reconhece que Deus está em nós. Nós alcançamos a paz que, como diz a Bíblia, que excede todo entendimento, porque no meio de uma guerra, o que é esse exceder todo entendimento? É aquela paz que a gente não entende de onde ela veio, mas nós estamos em paz. Nós estamos em paz com Deus, nós estamos em paz com nós mesmos, nós estamos em paz com o mundo. E a nossa atitude de louvor, a nossa expressão de louvor, confunde os nossos inimigos. E quando os nossos inimigos são confundidos, e quando eu digo inimigos, eu não digo pessoas, né, de carne e osso, porque a nossa guerra não é contra pessoas, mas é contra espíritos da maldade. Então, quando nós estamos bem com Deus, louvando e adorando, com vestes de louvor, esses inimigos são confundidos e Deus entra na batalha por nós. E Deus ganha essa batalha por nós. Então, as vestes de louvor, elas trazem isso para nós, porque o louvor tem esse poder. O louvor provoca milagres, milagres que nos fazem agradecer a Deus quando nós vemos o resultado do nosso louvor. E isso aconteceu com o povo de Israel em Jericó, quando as muralhas caíram. Isso aconteceu com o próprio exército, né, de Israel, com Josafá, quando eles foram confundidos. Isso também foi um milagre tremendo que aconteceu através do louvor, dessa atitude, da expressão do louvor. Uma coisa interessante também que acontece quando nós temos expressões de louvor e o poder desse louvor se manifesta é a libertação, não só do espírito, como aconteceu com Saul, mas a libertação física, como que aconteceu com Paulo e Silas. Paulo e Silas começaram a louvar numa situação de extrema dificuldade. Eles estavam presos, acorrentados. Tinham todos os motivos para não louvar. Tinham todos os motivos para não serem gratos. Tinham todos os motivos para reclamar, para vestir a roupa da reclamação, da murmuração. Mas eles decidiram vestir as vestes de louvor. E eles adoraram ao Senhor. E as cadeias foram quebradas. Tiveram uma libertação visível ali naquela cadeia. Não só eles, mas todos os outros que estavam com eles, porque as portas foram abertas, tudo foi quebrado ali, todas as cadeias foram quebradas, os grilhões foram quebrados. E através dessa grande libertação ainda veio um bônus ainda, que foi a salvação da família do carcereiro. Tudo porque eles decidiram adorar, eles decidiram louvar, eles decidiram vestir vestes de louvor e não de reclamação. Outra coisa interessante que acontece quando nos expressamos através do louvor, vestimos as vestes do louvor, é que nós despertamos a simpatia das pessoas. Onde é que está isso, né? Atos capítulo 2. Diz que a igreja, os irmãos, eles se reuniam para adorar, se reuniam para louvar, se reuniam para partir o pão, para estarem em comunhão, e com isso eles despertavam a simpatia de todo o povo, a simpatia das pessoas. Porque aquilo que nós temos dentro de nós é refletido no nosso exterior. E se nós estamos bem, se nós estamos louvando, se nós estamos adorando, isso se reflete nas nossas vidas. Isso se reflete no nosso rosto, no nosso olhar. E as pessoas se aproximam de pessoas que transmitem coisas boas, que transmitem, como muitos dizem, uma boa energia.
E essa energia vem de quem? Vem do louvor e da adoração a Deus, da gratidão ao Senhor, de reconhecer que Deus é soberano nas nossas vidas. Quando vestimos nossas vestes de louvor, nós também atraímos a presença de Deus para nós. Nós atraímos a glória de Deus para a nossa vida. Nós atraímos a glória de Deus para o ambiente em que estamos. E isso nós vemos retratado em 2 Crônicas, capítulo 5, onde acontece a inauguração do templo de Salomão. Gente, quando aquele povo começou a adorar, começou a celebrar, começou a glorificar a Deus, a exaltar a Deus, a agradecer a Deus por terem um templo onde eles pudessem se reunir para adoração ao Senhor, um templo que foi tão desejado por eles, começando com Davi, que desejou tanto que aquele templo fosse construído, e ele se concretizou no reinado do seu filho Salomão. Então foi algo muito desejado pelo povo de Israel, tanto que eles ofertaram com liberalidade para a construção daquele lugar. E quando chegou o dia da inauguração, eles estavam muito felizes. E eles começaram a glorificar e a exaltar o nome do Senhor. E com certeza aquele povo estava vestido com vestes de louvor. E o que aconteceu naquele lugar? Uma nuvem de glória invadiu aquele lugar. A glória de Deus se manifestou naquele lugar, atraído pelos louvores que foram entregues a Deus naquele lugar, através de cânticos, através de palavras de exaltação, através das músicas, dos instrumentos, das vozes que glorificavam ao Senhor. Então, depois de tudo isso que eu falei com vocês aqui, eu pergunto: com que roupa você vai? Com que roupa você vai sair hoje? Com que roupa você vai sair amanhã? Você vai querer sair vestido de angústia, de tristeza, de preocupação, de ansiedade? Essas coisas todas nos vestem uma vez ou outra, mas nós não podemos ficar vestidos nela o tempo todo. Não podemos usar essas roupas o tempo todo. Precisamos trocar nossas vestes. Precisamos colocar as vestes de louvor, para que todas essas bênçãos e mais algumas que eu não falei aqui possam se tornar uma realidade na sua vida. Eu quero dizer para você que o Espírito Santo de Deus quer trocar as suas vestes todos os dias. Quer sempre colocar uma veste nova em você. Uma veste de alegria, uma veste de ânimo, uma veste de fé, uma veste de coragem, uma veste de confiança. O Espírito Santo quer te vestir com essas vestes, porque elas foram conquistadas por Jesus para nós. E elas hoje fazem parte do nosso guarda-roupa. Então vamos deixar um pouquinho de lado essas outras que não trazem tantas alegrias para nós. E nós possamos nos alegrar em Deus a cada dia, mesmo com as lutas, com as dificuldades. Mas a gente coloca elas ali só um pouquinho e logo tira e colocamos as nossas vestes de louvor. E declaramos que o Senhor é soberano nas nossas vidas, que o Senhor nos escolheu para termos uma vida plena de alegria, de vitória, de felicidade com Ele. Que Deus abençoe a sua vida, e eu espero que, se nós nos encontrarmos, eu encontre você com roupas novas, com vestes novas, com as vestes de louvor. Amém? Deus te abençoe.